Olá, amigos! Novamente, muito bem recebidos. Aqui é o Wesley, o humilde apresentador aqui do Reavaliando. Vamos hoje falar de, pelo menos eu considero, um grande escritor. Talvez foi um dos maiores escritores dos Estados Unidos. Ou, não sei, vocês vão decidir aí. Vamos falar do Richard Matheson. Infelizmente estou sem nenhuma foto, não posso colocar uma imagem aqui para vocês. Mas vamos tentar falar aqui da carreira do Richard Matheson. É um cara que ele é, segundo Stephen King, a sua maior influência. Ele trabalhou com pessoas como Spielberg, o Rod Serling, tem as adaptações do Eu Sou a Lenda, que tem a versão mais antiga com o Vincent Price, o Mortos que Matam, aquela versão mais militar com o Charlton Heston, e a terceira versão seria com o Will Smith. Aliás, meus amigos, descobri recentemente que tem um Eu Sou a Lenda mexicano, um curta-metragem, deve ter uns 14 minutos, 14 a 15 minutos, do Richard Matheson. E o Richard Matheson, pesquisando sobre a carreira dele, o que me surpreendeu é que ele tem mais de 80 títulos, não sei se chega a ser a 90, eu sei que são títulos demais, e ele fez uma coisa que a maioria dos escritores não consegue. Ele adaptou para a TV, cinema, curtas-metragens, acredito que médias-metragens e longas-metragens. Ele é impressionante se você for olhar. Ele trabalhou até com filmes do Charles Bronson, sim, aquele homem bruto, aquele homem que, né, dava porrada em vez do bom dia. E o Alain Delon, o famoso ator francês, fez vários clássicos franceses, ou seja, é um escritor completo. O que eu quero tentar passar aqui para vocês é a importância do Richard Matheson para a ficção científica moderna. Eu acredito, não é um exagero, se não fosse pelo Richard Matheson, não teríamos uma ficção tão forte hoje em dia, porque a ficção científica, ou mesmo o gênero terror, eram considerados gêneros menores, Hollywood não levava a sério, a crítica especializada descia a lenha, aquele pessoal mais intelectual também não botava fé, mas era uma coisa mais de gueto. O Richard Matheson aqui começa a colocar, acredito que mais profundidades nos seus temas, nos seus personagens. Aliás, o Matheson, ele já foi homenageado no Arquivo X, o Chris Carter, Chris Carter, eu acredito que é o certo. Ele era um grande fã do Kojak, o Demônios da Noite, não aquele Kojak do Telly Savalas, é outro Kojak. Aquele do sobrenatural. Ele fala que foi a grande influência para o Arquivo X. E se eu não me engano, o Richard Matheson ele fez mais de 16 roteiros para o Além da Imaginação, para você ver que não é pouca coisa. Trabalhou com Roger Corman, aquelas adaptações lindíssimas que ele fez do Edgar Allan Poe com o famoso Vincent Price, são todas dele. Ele era um cara fascinante. O Encurralado, ele fez o roteiro para o Spielberg, era um conto originalmente, o Spielberg soube muito bem aproveitar isso. O Jornada nas Estrelas, um daqueles, ou Star Trek para quem conhece no inglês, um dos melhores episódios, aquele Inimigo Interior, foi feito pelo Richard Matheson, recomendo bastante. Que é aquele episódio que o teletransporte dá um problema e o Capitão Kirk se divide, fica um Capitão Kirk, o bom, que nós conhecemos, e o mal. Fica uma variação do Dr. Jekyll and the Mr. Hyde, ou o Médico e o Monstro, para quem conhece aqui no português. É um escritor fascinante e, reavaliando aqui a carreira do Matheson, o que podemos perceber é um cara que ele sabe mostrar o homem comum que vai sofrer de alguma doença, algum mal incurável, o fim do mundo. É um homem comum que vai estar à mercê daquela doença, daquela maldição. Geralmente, alguns dos seus finais não são felizes. Ele é um cara, não sei se ele é pessimista, ou ele era pessimista, que ele já está falecido. Mas ele mostrava esse pessimismo. A perseguição, você sente isso no romance dele, Eu Sou a Lenda, você percebe a perseguição do governo ou dos monstros nos seus personagens principais, o isolamento, e claro, também temos que destacar aqui um dos seus maiores clássicos, o Incrível Homem que Encolheu, que ao meu ver talvez tenha originado
o Electron da DC Comics, que já tinha um Electron mais antigo, mas o Electron moderno, da Era de Prata, eu acredito que é dele, dessa visão do Richard Matheson. O Homem-Formiga da Marvel Comics, o Stan Lee via muito esses filmes, ele gostava, ele, o Jack Kirby, eles gostavam bastante. O Homem-Formiga, é porque é influência. O Incrível Homem não tem um final feliz, não é um final happy end, ele é um final bastante pessimista, mas aquele personagem vai aceitar o final que lhe é proposto. Também teve uma versão muito, mas muito boa do Jack Arnold. Ou seja, também não podemos esquecer aqui talvez um dos filmes mais românticos e bons que Hollywood já produziu, que é o Em Algum Lugar do Passado, com Christopher Reeve, direção do Jean-Claude Suazark, acho que é Suazark, não sei. Enfim, um filme lindíssimo que, para o bem ou para o mal, ele está aí na história. Originou o Crepúsculo, aquela saga horrorosa dos vampiros, que aquilo não é vampiro, mas enfim, é um senhor escritor. Ele é um escritor que eu queria ver as faculdades daqui estudando ele. Estudando com gosto, com afinco. Tinha que ter muita, tinha que ser coisa obrigatória para mim. Tinha que ser coisa obrigatória para mim, ou pelo menos na minha pessoa, para estudar, melhor conhecer o Richard Matheson. E é um cara que, infelizmente, apenas em um vídeo aqui não vai dar para a gente comentar. É muita coisa. Eu vou tentar passar link de algumas obras dele aqui embaixo, trailer ou algum livro disponível. É um cara pouco adaptado aqui no Brasil, ao contrário do Stephen King. O Stephen King é bastante adaptado. Aliás, aquele negócio do King, você pega na Hora da Zona Morta, o personagem John Smith, que tem ele sabe que tem uma maldição, o King pega bastante do Richard Matheson. O Carrie, aquele negócio da Carrie saber que é uma paranormal, não sei o que ela não tem mais um... Ela não sabe viver em sociedade, é que ele pega sim dos livros do Richard Matheson ou dos contos do Richard Matheson. Ou seja, é um cara que deveria ser exemplo aqui no Brasil para a gente. É um cara que ele escrevia, ele não tinha medo de escrever, ele amava o fantástico, ele é bastante influenciado pela obra do Bram Stoker, o Drácula de Bram Stoker. Ele tenta muito adaptar isso para... Você sente a influência também do Bram Stoker. Aliás, gente, o Matheson, ele era elogiado pelo Ray Bradbury. Bradbury o considerava o maior escritor de todos os tempos. Para você ver, né? Olha a humildade do Ray Bradbury. Aí o que nós vamos fazer aqui, gente? Aqui algumas coisas estão fora de catálogo, mas vamos tentar. Um Incrível Homem que Encolheu, o clássico livro dele, muito, muito, muito bem adaptado pelo Jack Arnold. Aqui temos o DVD, vamos passar um link. Ele é meio que comentado rapidamente no vídeo do Viagem Insólita. Aqui tem outros contos. Tem Pesadelo a 20 Mil Pés, que é aquele episódio do Além da Imaginação com William Shatner, que depois teve o remake com o John Lithgow, dirigido pelo George Miller. Aquele senhor que tem pavor de andar de avião, ou de viajar de avião. No original a direção é do Richard Donner, eu recomendo bastante para vocês. Aqui está o conto. Aqui também tem um conto O Encurralado, sim, o Duel, ou Duelo. O famoso filme do Steven Spielberg, também vamos passar um link aqui. A primeira grande produção do Spielberg, o roteiro do Matheson. Você vê que o Spielberg já começou... Não tinha como o Spielberg errar. O Spielberg já filmava desde pequeno. Ainda com um roteiro dessa fera aqui é quase impossível o Spielberg errar. O Encurralado, aliás, para quem não sabe, o Matheson se inspirou por causa de um caminhão que o perseguia um dia. Ele disse que saiu de um campo de golfe, ele estava com um amigo dele e um caminhão o perseguiu. Aí ele começou a ter essa ideia de fazer um carro assassino. E aqui, gente, é uma revista chamada Sci-Fi News. Se eu não me engano, essa aqui é a número 39, vamos confirmar. 38, errei por um número, 38. Com Andrômeda baseado na obra do Gene Roddenberry. Vamos ter Star Trek aqui futuramente. Uma série que ficou lá nos arquivos do Gene Roddenberry e foi resgatado pela esposa dele, A Viúva. Mas enfim, aí aqui é uma revista de 2000. A internet ainda estava começando, tal, mas como eu gosto de pegar no material físico, aqui temos
o Mundo Fantástico de Richard Matheson. O Amor Além da Vida, que é aquele filme muito bonito do Robin Williams, foi baseado num conto do Richard Matheson. Aqui temos um retrato do senhor Richard Matheson, pequenininho, mas espero que vocês possam ver. O Kojak, o Demônios da Noite, que saiu recentemente em DVD. Um amigo meu, o Alexandre, aqui do canal, o Rodrigues, ele perguntou se deve comprar ou não. Compre, Alexandre, porque vai ficar muito mais caro no Mercado Livre, pode ter certeza. E o Encurralado, aqui fotos do Encurralado aqui em cima. O Incrível Homem que Encolheu. Eu Sou a Lenda, ou A Última Esperança da Terra, com Charlton Heston. Ecos do Além, baseado no livro do Madison, com Kevin Bacon. Um filme de suspense muito bom. Lembra o Iluminado? Creio que o Iluminado puxa muita coisa daqui, que é um livro lá dos anos 50. Episódio O Inimigo Interior, um dos melhores episódios de Jornada, que trata-se do tema do médico monstro. O Último Voo, sobre Primeira Guerra, se eu não me engano, tratado no Além da Imaginação. E o Pesadelo a 20 mil pés. Algumas pessoas consideram talvez o episódio mais famoso do Além da Imaginação, ou Twilight Zone no original. Link também aqui do Twilight Zone. E é isso, gente. Se você quer ser um bom escritor de ficção, de terror, claro que há vários que podemos citar aqui, mas na minha opinião é o Richard Matheson. Vamos deixar aqui. Há também Em Algum Lugar do Passado, aquele clássico, né, o livro, a adaptação que vem bem depois. Eles tentam adaptar, eles adaptam para o cinema. Vamos deixar aqui O Incrível Homem, o DVD, o clássico filme do Jack Arnold, hoje super raro, e o livro Com Este Gato Negro, que é gato de bruxa. tem esse problema, ele está associado com bruxaria. Fica aí essa dica. Richard Matheson, quem não conhece deve conhecer. Por favor, compartilhem, divulguem. Agradeço demais as visualizações que estamos tendo. A divulgação faz parte, eu conto muito com a presença de vocês. E até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.